E aí, nono ano, mais uma aula de ética. Olha só, antes de começar a aula de hoje, eu vou pedir gentilmente a vocês, gente, dá um ok quando vocês finalizarem o texto lá para mim no YouTube. Mostra para mim se está legal, se não está. Pode criticar, pode aplaudir. Eu estou aberto sempre a isso, vocês me conhecem, tá? Eu preciso dessa motivação para que eu continue. Fale com seus colegas para assistirem às aulas corretamente. Tem pouca gente assistindo aula, é de suma importância. Não vai achando que a pandemia vai deixar vocês um pouco mais relaxado com o estudo, não. Vamos lá, vamos correr atrás do prejuízo. Vocês merecem, vocês são os nossos futuros, tá? Eu vou ler para vocês aqui, leitura do texto para refletir. Nós vamos falar de uma coisa chamada ansiedade e medo, né? Que todos nós temos, principalmente vocês nessa fase de adolescência e pré-adolescência. O que o texto fala? A diferença entre ansiedade e medo. Eu pus assim, tá? Fui lá buscar para que vocês tivessem um diálogo muito legal com o texto. Ansiedade é inerente ao homem, ou seja, ela não é uma coisa que pessoas, todas as pessoas têm, mas a maioria tem esse problema de ansiedade, esse medo de resolver, esse medo de enfrentar as coisas, né? Ele fala assim: já o medo é periférico, é circunstancial, é inerente do homem a ansiedade porque ela vem, né? Já é do biológico, já é do nosso corpo humano, tem esse tipo de adrenalina, né? Quando vai acontecer algo como por exemplo uma prova de importante de último bimestre, do quarto bimestre, em que vocês têm a necessidade de tirar uma nota, aquela ansiedade fica dentro de vocês, é inerente, por mais que vocês não queiram, ela vem aquela ansiedade. E o medo é a mesma coisa que você está ali, você tem consciência da matéria, da disciplina da matéria que você vai fazer essa prova, mas você tem o medo de errar. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que o ser humano já está dentro dele, biologicamente, a consciência, a transformação, aquela escada que eu sempre falo, é de suma importância que nós tenhamos um diálogo com nós mesmos sobre essas questões. Nós vamos começar a entender as coisas quando a gente buscar dentro de nós mesmos o porquê dos porquês, como eu sempre falo, tá? Não é que eu não tenha medo, eu tenho medo de várias coisas, mas eu aprendi a conviver que existe o temor, o medo e existe aquilo que você aprende com a vida, né? Com o tempo de vida da gente, que é tirar um pouco desses efeitos que são causados pelo dia a dia, desses pânicos que nós temos. Aí ele fala assim: a ansiedade e a liberdade estão entrelaçadas, pois implicam em liberdade de escolhas. Ou seja, você sabe o que é errado, tá? Se você opta entre o errado, você sabe que você pode causar prejuízo a vocês mesmos, né? Mas se vocês não tentarem, vocês não vão saber se houve mudança ou não, certo? Nós temos que ter tomadas de decisões. Vocês vão ver o texto mais adiante. Ansiedade na adolescência. É muito comum observar esta liberdade de escolhas entre jovens e adolescentes, que precisam decidir qual o melhor curso, que carreira seguir, se atacam ou não se acatam, ou não os conselhos dos amigos e dos familiares, dos pais, dúvidas, enfim, este é o momento em que ele se questiona sobre esta fase da vida. Ou seja, acontece por demais no final do ano, quando seus pais querem mudar vocês de escola, às vezes por algum desentendimento ou não concordar com o sistema educacional, em que vocês ficam com medo de ir para uma outra escola porque vai acontecer tudo diferente. Vocês ali já estavam numa zona de conforto, já conheciam as pessoas que ali estavam por muitos anos e vocês vão para uma outra escola
porque essa escola não tem de repente um ensino médio ou não tem uma faculdade, né? Então vocês vão ter que mudar de local, muitas das vezes mudar de bairro, né? Para estudar em outro local, vocês vão conhecer pessoas diferentes. Então dá aquele medo, né? Dá aquela ansiedade, né? Toda mudança gera ansiedade. Isso daí é fato. E não tomar decisões e não ter autonomia é caminhar para uma vida vazia sem sentido. Como é que você vai saber se você vai se adaptar se você não for? Olha só, você ficar entre cruz e a espada, um meio termo, não existe. Ou você vai ou você não vai, tá? Se você for, você pode se dar muito bem. Se você não for, você não vai saber se vai se dar bem ou não, né? A qual pode gerar sofrimento por não levar e obter desafios, mas caminhar para tornar-se ou não, definitivamente, se vocês vão saber ou não. Todo ganho implica numa perda, não é? Por quê? Se você ganhou uma nova escola, que eu estou dando como exemplo, tá? Você vai perder alguns amigos que não irão para a mesma instituição de ensino que vocês. Mas vocês, de contrapartida, ganharão outros amigos também. Então tem essa fase em que você tem medo, você fica na angústia, mas que você vai perder de um lado, que você vai ganhar do outro. Muitas das vezes um colega seu muito chegado vai estudar na mesma instituição que vocês, mas outros não têm a disciplina, né? Se quem vai para uma faculdade, de repente não tem a disciplina que o outro amigo quer fazer, então vocês vão para a faculdade diferente. Então vocês vão deixar de se ver todos os dias, 4, 5, 6 horas por dia. Olha só que interessante. Existe ansiedade patológica, tá? Onde o sujeito não consegue se mobilizar, ele fica extremamente travado. Por exemplo, pode ficar tão deprimido, né? Ele pode ficar deprimido que não consegue levantar até da cama. Aquela depressão, aquela falta, aquela angústia que dá dentro da pessoa que acha que perdeu alguma coisa, né? Resolver suas tarefas diárias. Tem gente que não consegue levantar da cama, não consegue fazer as coisas porque está deprimido, está naquela, né, aquele marasmozinho, naquele negocinho e tal, isso e aquilo, porque achou que perdeu. Poxa, perdeu, mas olha pelo lado positivo, tu perdeu de um lado, ganhou do outro. Isso daí sempre vai acontecer, né? Tem aquela pessoa tão ansiosa que chega a agir de forma impulsiva, que quer logo, eu quero logo que chegue tal dia, né? Para eu conhecer novas pessoas, para conhecer a sala, os novos professores, se eles são bons, se eles são mais ou menos, e enfim, aquela ansiedade, aquela impulsividade, né? Que é bacana. Acarretando até de repente prejuízo aos seus relacionamentos diversos. Porque o que acontece? Você sai de uma instituição, vai para outra e adquire outros amigos e acaba que esses amigos são tão bacanas tanto quanto aqueles que você tinha, né? Que te causam um prejuízo porque aquele outro colega seu ficou chateado, ficou amargurado porque deixou de ter aquela troca de ideias diárias que sempre tinham, né? Aquelas afinidades que a gente sabe que sempre tem, né? O perfil ansioso de sentir até mal físico, com palpitação, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, dentre outros. Tem pessoas que ficam numa sofrência danada por isso, né? É comum observarmos isso em jovens que estão estudando e trabalhando ao mesmo tempo, pois estão levando um ritmo de vida mais intenso e às vezes podem se sentir cobrados e pressionados, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu trabalhava, né? Eu largava às 7 horas da noite, minha faculdade começava às 7h15 e o bairro que eu trabalhava era muito distante, eu só chegava depois da segunda aula, no intervalo, né? Então eu não conseguia relaxar porque eu estava extremamente tenso e angustiado por não conseguir assistir nunca as 2 primeiras aulas. Eu tinha que contar com colegas, amigos meus, para me passar o conteúdo da matéria para que eu pudesse estudar, porque a aula física mesmo eu não conseguia ter por causa do meu horário.
e não conseguia negociar com o meu patrão sobre isso, né? Então, eu tive que praticar, muitas das vezes, né, a minha consciência, tentando elaborar como eu iria fazer para poder transformar isso. Eu não poderia sair do meu emprego, né, porque ele que sustentava a minha faculdade, mas também eu não conseguia render tanto na faculdade porque eu nunca conseguia assistir aula física, né? Eu não assistia aula física, não tinha aula em vídeo como tem hoje em dia, né? Mas era muito complicado, porque eu tinha que estudar, eu trabalhava, eu era casado na época, então eu tinha que cuidar de filhos, chegar em casa, ajudar a esposa, essas coisas todas. Enfim, eu ficava muito tenso. A psicoterapia, com práticas de relaxamento, técnicas de respiração ou até mesmo atividades físicas, auxiliam muito nesses casos, juntamente com uma alimentação saudável, sono adequado, favorece em uma maior qualidade de vida e, quando for necessário, pode-se caminhar também ao psiquiatra, um especialista, né? Que a cabeça fica meio pirada. Eu, por exemplo, passava meus finais de semana estudando as disciplinas que eu não conseguia assistir aula, e tinha um amigo meu que hoje é meu compadre, meu camarada, que também é professor, né? E ele me auxiliava, ele me ajudava muito nessas questões. Ou seja, eu não podia, porque também não tinha como financeiramente contratar um psiquiatra, não tinha tempo para poder fazer um relaxamento, nem fazer uma atividade física para eu relaxar. Eu tinha que ter um controle da minha mente e me doutrinar a sempre estudar, e por muito tempo fiquei assim nos finais de semana dentro de casa estudando para ser hoje o Sérgio que é. Enfim, esse tema é um tema de muita importância. Eu gostaria que vocês dessem uma lida nessa questão aí para mim, né? Página 36 e 37, e botei um textozinho da web, que é esse primeiro texto aqui, que é ansiedade na adolescência, para que vocês tomem mais consciência, tá bom? Só um minutinho que eu já volto. Aqui tá CME, né? Nono ano, página 36 e 37, e o texto da web. Esse é o texto Ansiedade na Adolescência, que fala da diferença entre ansiedade e medo, tá? Fala da ansiedade na adolescência, e eu dei como exemplo quando nós saímos de uma instituição de ensino e vamos para outras, né, por necessidade, e às vezes porque não está dando certo, não corresponde àquilo que vocês ou o pai de vocês querem. No texto, continuidade do texto, todo ganho implica numa perda, né? A gente sabe disso na nossa vida inteira. Alguns têm que ganhar e outros têm que perder, né? O que isso pode acarretar, né, nessa ansiedade, nesse medo que nós temos. E o que a gente pode fazer para melhorar. Tá bom, gente? Então vamos lá. Fique com Deus e até a próxima semana.